Olá, eu sou Ariovaldo Ramos e esse é o meu canal Entre um Café e Outro. Tem sido uma alegria estar com você aqui e hoje a gente está respondendo as perguntas que você fez. É muito importante para a gente ter a sua pergunta, o seu comentário e hoje eu quero comentar a pergunta feita pela Drica Santa Isabela. Aliás, Drica, muito obrigado. Tenho visto a sua constância em nos acompanhar, os seus vários comentários, colocações. Muito obrigado, Drica. Isso estimula o trabalho da gente e faz a gente acreditar que está valendo a pena. Muito bem, a Drica perguntou como a igreja sabe se alguém foi batizado pelo Espírito Santo. Quem julga isso? Essa pergunta é bastante interessante porque a igreja só pode batizar nas águas, não importa o modelo de batismo que a igreja utilize, ela só pode batizar, por definição, aqueles e aquelas a quem Jesus Cristo batizou. O batismo de Jesus é o batismo do Espírito Santo. O profeta João Batista anunciou isso com todas as letras. Ele disse que ele batizava com água, mas que vinha logo após ele alguém que lhe era superior e que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Bom, deixa eu já de antemão, Drica, deixar claro que o fogo é juízo. Eu já vi irmãos dizendo assim, me batiza com fogo, Senhor. Não, fogo é juízo. Então, o que o João Batista estava dizendo é que Jesus viria batizar com o Espírito Santo e promover juízo. Porque ele diz, ele separa a palha e a joga em fogo inextinguível. Então, fogo é juízo, tá certo? Mas fica tranquilo, nós não vamos falar de juízo aqui não. Nós vamos falar do batismo com o Espírito Santo. Quando você chega no batismo com o Espírito Santo, e isso é muito importante, porque o que isso significa? Significa que a igreja só vai batizar nas águas aquele e aquela que a igreja reconhece como batizada por Jesus. Isso é um fato, porque o batismo da igreja, Drica, não é o batismo de João Batista. O batismo de João Batista era voltado exclusivamente aos judeus de então, que se arrependiam de não estar preparados para a vinda do Messias por sua teimosa desobediência à lei de Moisés. Então, por isso, eles não estavam preparados para a vinda do Messias. E aí o profeta João Batista anunciava a chegada do Messias e ninguém está preparado para isso, porque está todo mundo insistindo em quebrar a lei, todo mundo insistindo em viver contra a lei, a revelia da lei de Deus. Então, o João chama-os todos ao arrependimento. E esse arrependimento é demonstrado na disposição dessas pessoas a receberem o batismo. E nessa recepção de batismo, eles confessam, que quebraram a lei de forma teimosa, insistente, repetida, e então, em primeiro lugar, confessam essa quebra da lei, e em segundo lugar, hipotecam a sua obediência. Renovam a sua submissão à lei de Deus para então estarem preparadas e preparadas para receberem o Messias. Ok? Então a gente não pode confundir os dois batismos. Já o batismo da igreja é o batismo em que a igreja reconhece
que aquela moça, aquele moço, de fato, entregou a vida ao Senhor Jesus, recebeu o Espírito Santo, que é o batismo de Jesus, e então é reconhecido como membro da igreja, que é o corpo de Jesus o Cristo. Ok? A segunda coisa que eu queria dizer, Drica, é em relação ao batismo com o Espírito Santo. Como você sabe, o Senhor Jesus fala em relação ao Espírito Santo duas coisas. Uma em João e outra registrada em Atos dos Apóstolos. A que está registrada em João é a que está registrada no capítulo 14 de João, onde Jesus diz que o Espírito Santo seria enviado para morar nos discípulos e discípulas de Jesus. Então ele diz que se ele não fosse, o Espírito Santo não viria, mas com a sua ida, o Espírito Santo viria para habitar os discípulos, para estar nos discípulos. Ele disse: vocês conhecem o Espírito Santo, porque ele está sobre vós e estará em vós. Então essa é a promessa dele, que o Espírito que já estava sobre os discípulos, com os discípulos, ao lado dos discípulos, agora estaria nos discípulos. Então o Espírito Santo já estava entre os discípulos e agora estaria nos discípulos. E que essa era uma promessa apenas aos discípulos e discípulas. Certo? Então, essa promessa de Jesus, que o Espírito Santo viria para habitar no discípulo, na discípula, é cumprida lá na ressurreição, quando Jesus vai visitar os discípulos que estão temerosos, amedrontados, trancados num quartinho. Jesus entra no quarto, saúda-os com a sua paz e sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Então ali se cumpre a promessa de Jesus de que eles receberiam o Espírito em si. Já no livro de Atos está registrada a última fala de Jesus com seus discípulos. E aí ele diz que o Espírito Santo viria de novo, mas agora viria sobre eles. Que haveria uma outra manifestação da vinda do Espírito Santo. A primeira foi o Espírito neles, por meio do sopro de Jesus. E agora, uma segunda manifestação da vinda do Espírito Santo, que seria o Espírito Santo sobre eles. Descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, na segunda manifestação da vinda do Espírito Santo, que Jesus menciona, é uma manifestação missional. Eles vão receber não apenas o Espírito Santo em si, que a rigor já tinham recebido quando Jesus soprou-lhes e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, mas agora eles receberiam o Espírito Santo sobre eles, capacitando-os para a missão. Ou seja, na primeira manifestação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo neles, eles recebem o Espírito Santo para a redenção. Agora eles estão redimidos, porque o Espírito Santo está neles, ressuscita o espírito deles, comunica a ressurreição de Jesus ao espírito dos seus discípulos e discípulas. Esses discípulos nascem de novo, essas discípulas nascem de novo, então é o Espírito Santo vindo para a redenção.
Mas no segundo evento que Jesus menciona, o Espírito Santo vem para a missão. É uma vinda missional do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ok? Então aí nós temos as ações do Espírito Santo a partir da vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Porque só a vitória de Cristo na cruz do Calvário e na ressurreição permite que o Espírito Santo venha morar em cada um de nós, em cada uma de nós, e então nos comunique redenção. E depois Jesus fala sobre o derramamento do Espírito Santo numa perspectiva missional. Sereis minhas testemunhas, levareis o meu conhecimento a todos os lugares, até os confins da terra. Bom, agora voltando, Drica, para a sua pergunta, já que a igreja só pode batizar quem Jesus já batizou, quem é que julga isso? Bom, quem julga isso é a igreja, porque é a igreja que vai batizar. Agora, qual é o juízo da igreja? O juízo da igreja é a partir do testemunho do batizando, baseado em quê? Na afirmação paulina de que ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, o que a igreja pede do batizando é o testemunho. E o testemunho que a igreja pede ao batizando é a confissão de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Por quê? Porque Jesus Cristo só salva aqueles de quem se assenhoria, ou assenhoreia, como dizem outros. Então, ele se tornando senhor de alguém, ele salva essas pessoas, ou essa pessoa, de quem ele se torna senhor. Então, o apóstolo Paulo nos ensinou que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Essa é a confissão. Eu me lembro de certa feita estar batizando numa das igrejas que pastoreei, e nessa igreja havia o hábito de distribuir os batismos entre os pastores e até mesmo pessoas que não fossem ministros reconhecidos, porque a igreja acreditava que o batismo é um privilégio cristão. E batizar é um privilégio cristão, não é apenas um privilégio clérico, ou do clero, com o qual, inclusive, eu concordo plenamente. Foi a minha vez de batizar alguém, e a igreja, antes de batizar a pessoa nas águas, pedia-lhe o testemunho. A maioria dos colegas perguntava se a pessoa confessava Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí a pessoa dizia que sim, que acreditava que Jesus era o seu único e suficiente Salvador, e aí o colega ou o irmão, a irmã, que ia batizá-lo, dizia, bom, mediante o seu testemunho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando chegou a minha vez, eu perguntei para a pessoa a quem eu iria batizar. Você confessa Jesus Cristo como o Senhor absoluto da sua vida para a sua salvação? Quando essa pessoa ouviu essa pergunta, ela caiu em prantos. E aí, depois de um período de choro, ela disse, sim, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, para a minha salvação. Porque Jesus Cristo salva aqueles de quem é Senhor. Então, o que eu fiz naquele dia? Eu usei a regra paulina. Ninguém pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, Drica, quem vai julgar isso é a igreja por definição, porque é a igreja que batiza.
Como julgar isso? Não tem uma técnica, nem tem um equipamento para isso. Tem o que sempre teve, desde tempos perdidos na memória: o seu testemunho. Se com o seu coração creres que Jesus Cristo é o Senhor, que deu a sua vida por sua salvação, e com sua boca confessares, serás salvo, diz as Escrituras Sagradas. Então, o que a gente pede é que a pessoa confesse o senhorio de Jesus Cristo, partindo do princípio de que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor, senão pelo Espírito Santo. É isso, Drica. Muito obrigado por sua pergunta, muito obrigado por sua insistência em nos apoiar. Puxa, isso faz tudo valer a pena. Muito obrigado a você que nos acompanha. E você está vendo? Vale a pena fazer comentários. Faça-o. A gente vai parar para conversar sobre isso. Inscreva-se, por favor, no nosso canal. Aciona lá o sininho para você ser avisado quando a gente estiver por aqui para um bom bate-papo. É isso. Entre um café e outro.